Happiness is for you. 'Cause I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, né, dar continuidade à nossa sequência aí de aulas ministradas aqui pelo professor Silvestre Costa, do cursinho Pro e FRN do Mundo Saber. Lembrando sempre aí que a gente vai ter a companhia de passarinhos, cachorros, ou até mesmo carro do som aí passando, mas fazer o quê, né? A gente está em casa. Então, vem comigo, bora lá. Ó, na aula de hoje eu trouxe aí um conteúdo muito importante, que é a continuação da aula passada. Ou seja, aula passada a gente viu aí regra de 3 simples, né? Hoje vamos ver aqui regra de 3 composta. Para quem aí conseguiu absorver regra de 3 simples, não vai ter dificuldade em regra de 3 composta. Por quê, Silvestre? Vamos aqui, pessoal, analisar a diferença entre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Bom, lá na regra de 3 simples, a gente viu aí que eram situações envolvendo duas grandezas, não é isso? Já quando você encontrar uma situação que envolve 3 ou mais grandezas, é uma situação de regra de 3 composta, certo? Percebeu? Regra 3 simples, somente duas grandezas. Regra 3 compostas, 3 ou mais grandezas. Lembrando aí que essas grandezas vão estabelecer uma relação de diretamente ou inversamente proporcionais. Captou? Então, se você assistiu a aula passada, você já está por dentro aí de tudo isso que eu estou falando. Se você não assistiu, volta e vai assistir regra 3 simples, tá bom? Vamos aqui, pessoal, dando continuidade, vamos analisar essa situação aqui, para que a gente possa aí conseguir diferenciar uma situação de regra 3 simples para uma situação de regra 3 composta. A situação me diz o seguinte, ó, uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirão extrair 5,6 toneladas de carvão? Lembrando que a gente aqui vai somente analisar, ainda não começamos o cálculo, certo? Então, o que é que eu observo aqui? Que eu tenho mais de duas grandezas, né? Ó, eu tenho a quantidade de homens, eu tenho também a quantidade de dias e tenho também a quantidade de toneladas de carvão. Então, pessoal, fazendo isso, ó, verifica-se que eu tenho na situação 3 grandezas. Se eu tenho 3 grandezas e elas apresentam uma relação diretamente ou inversamente proporcional, eu já sei que é uma situação de regra 3 composta. Aí lembra da aula passada lá que eu mostrei os passos para resolver uma regra 3 simples? Observa aqui a diferença na regra 3 composta. O primeiro passo, eu vou identificar as grandezas, né? E organizar aquelas minhas tabelinhas para a resolução ficar mais fácil. Aí, no segundo passo, eu já vou fazer o quê? Identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Nesse passo aqui, é o mais delicado, porque é onde eu vou aí conseguir identificar qual método eu vou aplicar. Se eu vou direto para o cruza-cruza ou se eu vou fazer aí a inversão das proporções, certo? Quando eu montar a proporção na forma correta, eu vou fazer o quê? Resolver a equação. Só que aqui na regra 3 composta, da forma que Silvestre resolve, é uma equação fracionária, certo? Mas não é difícil não. Vamos lá para os exemplos para vocês conseguirem aí identificar como se resolve uma situação de regra 3 composta. Vem você, vem os passarinhos também. Bora lá, partiu! Bom, pessoal, vamos agora aos nossos exemplos de resolução de situações aí que envolvem regra de 3 composta, beleza? Fica ligado naqueles passos que eu dei na aula passada referente à regra 3 simples, que era o quê? Ler a situação, identificar as grandezas, montar a tabelinha para poder aí fazer a nossa verificação das proporções, certo? Vem comigo, ó. Na situação, a gente tem o seguinte: 8 homens levam 12 dias montando 16 máquinas. Então, nas mesmas condições, 15 homens levarão quantos dias para montar 50 máquinas? Silvestre, eu já consigo identificar que eu tenho aqui quantidade de homens, a primeira grandeza,
Eu tenho a grandeza aqui tempo, né? Isso que está em dias. E tenho aqui outra grandeza, ó, quantidade de máquinas, certo? Então, já vou montar minha tabelinha com essas grandezas. Homens, né? Dias e máquinas. Agora eu vou fazer o quê? Vou preencher as linhas da tabela de acordo com a minha leitura. Eu tenho, ó, 8 homens trabalhando 12 dias e conseguem montar 16 máquinas. Neste caso, 15 homens vão levar quanto tempo, quantos dias? Se eu não sei a quantidade de dias, eu coloco X para montar aí 50 máquinas. Pronto. Isso aqui a gente já sabia fazer desde a aula passada, né? Agora vamos ao diferencial da regra 3 composta. Pessoal, que é a parte mais importante. Lembrando que existem outras formas de resolver regra 3 composta. Silvestre Costa resolve dessa forma. Afinal, matemática é uma ciência exata. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço é olhar para a minha tabela e verificar qual grandeza aí tem a variável. No caso, a gente já sabe, ó, que a variável x está na grandeza tempo, né? Dias. Então, ela vai ser a minha base. Ela vai ser por onde eu vou fazer as análises, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela sendo o início. Aqui, ó, dias. E já vou aqui colocar 12 para x. Pronto. Só fiz copiar o 12 e copiar o x. Agora, vamos fazer o quê? A análise das grandezas. Você vai ver como é que eu vou fazer a análise de 3 grandezas ao mesmo tempo. É por isso que eu peço para vocês colocarem a grandeza que tem a variável como sendo a base, como sendo a primeira. Por quê? Porque você vai utilizar ela como parâmetro para comparar com as outras duas. Ou seja, vou fazer a análise de homens com dias e depois de máquinas com dias. Beleza? E aí eu vou verificar se é inversamente ou diretamente proporcional. Lembrando, se for inversamente, a gente faz o quê? Ó, a inversão da proporção. Beleza? Vamos lá. Fazendo a primeira análise, pessoal, de dias, certo? E de homens. Pergunta. Quanto mais homens trabalhando, mais dias ou menos dias vai demorar? Quanto mais gente trabalhando, menos dias vai demorar para construir, seja lá o que for, né? Então, se aumentar a quantidade de homens, vai diminuir a quantidade de dias. Então, a situação inversamente proporcional. Se é inversamente, a gente faz o quê? Ó? Inverte a proporção. Era 8 para 15, ficou o quê? 15 para 8. Beleza? Próximo passo. Vou fazer a análise agora de dias e máquinas. Pergunta-se: quanto mais dias eu trabalhar, mais máquinas ou menos máquinas eu consigo montar? Quanto mais dias eu trabalhar, mais máquinas eu consigo montar, não é isso? Então, é uma relação diretamente proporcional. Se é diretamente, não modifique nada. Coloquei, ó, 16 para 50. Agora, vamos transformar a nossa tabelinha em uma equação fracionária, certo? Onde a gente vai pegar isso aqui, pessoal, e transformar em fração. 12 para x, 15 para 8, 16 para 50. Lembrando que como a gente colocou a nossa grandeza aqui, tempo, dias, né? Como sendo a base, ela vai ficar nesta formato aqui, ó, par. 12 para x, que é a nossa grandeza que tem a variável, é igual, certo? Ao produto das duas frações que foram formadas, ó. 15 para 8 vezes 16 para 50. Agora é só responder de forma prática. Lembra, né, que fração é em forma de produto, eu vou fazer o quê? Cima por cima e baixo por baixo. Nesse caso, eu tenho, ó, 12 para x vai ser igual 15 vezes 16 dá 240 e 8 vezes 50 dá 400. Agora eu tenho aí a igualdade de duas frações, então cruza, cruza. Fazendo isso, ó, vamos ter 240 vezes x, 240x, e 12 vezes 400 vai dar o quê? Ó? 4.800. Agora, o nosso 240 está multiplicando, a gente já sabe que ele passa dividindo. 4.800 dividido por 240. No caso, ó, a gente tem x igual a 20. Ou seja, a gente vai precisar de 20 dias. Se forem 15 homens trabalhando para fazer 50 máquinas, a gente precisa de 20 dias. Compreendeu?
Vem comigo, bora para mais um exemplo. Bom, galera, exemplo 2 na área. Vamos lá. Ó, trabalhando 6 dias, 5 operários produzem aí 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Dê pausa no vídeo aí, por favor, e monte a sua tabelinha para verificar se você consegue aí identificar as grandezas, certo? E montar a tabelinha no formato correto. Deu pausa? Conseguiu? Vem comigo agora. Ó, a gente já sabe aí que a tabelinha ficaria assim, né? Ó, dias, operários e peças. A gente tem aí as 3 grandezas especificadas: dias, operários e peças. Quando eu vou organizar aí, pessoal, ficou assim a de vocês, ó. 6 dias, né? 5 operários produzem 400 peças. Aí a pergunta é: quantas peças, aqui o X, ó, em peças, serão produzidas por 7 operários em 9 dias? Agora que eu montei, eu vou identificar qual é a grandeza que está com a variável. No caso, ó, quantidade de peças, não é isso? Então, já vou fazer minha segunda tabelinha, já colocando ela como sendo a base. Aí eu vou fazer o que agora? Vou fazer a análise, certo? De peças com dias e peças com operários, para identificar aí se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Fazendo a análise, pessoal. Quanto mais peças produzir, mais dias ou menos dias eu preciso. Quanto mais coisa eu vou fazer, né? Mais tempo eu vou precisar. Então, é uma relação diretamente proporcional. Então, eu coloquei 6 para 9, do jeito que estava aqui, ó, na tabelinha anterior, beleza? Eu só vou inverter a proporção se forem grandezas inversamente proporcionais, certo? Vamos lá. A segunda relação eu vou fazer de peças, agora com quem, ó? Com quantidade de operários. Aí eu pergunto, quanto mais peças a serem produzidas, mais operários ou menos operários? Quanto mais peças a serem produzidas, mais operários eu preciso para trabalhar. Então, aí, diretamente proporcional também, então só faço repetir. O 5 para 7. Feito a análise, que é a parte mais complexa, agora eu vou transformar isso aí em equação fracionária. No caso, ó, eu tenho 40 para x é igual, aí as duas grandezas formadas agora em fração, ó, 6 para 9 vezes 5 para 7. Lembra que eu vou multiplicar cima por cima, baixo por baixo. Ou seja, ó, eu tenho 400, né? 40 não, 400 para x é igual a 6 vezes 5, 30, e 9 vezes 7, ó, 63. Vou fazer o que agora? Cruza, cruza. Fazendo esse movimento, ó, eu tenho 30 vezes x, 30x, 400 vezes 63, eu tenho 25.200. O 30 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Fazendo a divisãozinha aí, eu tenho 840. 840 o quê, pessoal? 840 peças que vão ser produzidas, certo? Bora para mais um exemplo. Exemplo 3, pessoal. Vamos lá. Vamos aí a mais uma situação envolvendo regra de 3 composta, que não é difícil, só precisa ficar atento aí na análise das grandezas. Vamos lá. Em 8 horas, pessoal, 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos de areia. Beleza? Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, a gente vai aqui, ó, nossa tabelinha. Como é que eu consigo identificar que as grandezas são aí horas, caminhões e metros cúbicos? Aqui, ó, grandeza de tempo, né, que está medido aí em horas. Então, eu tenho 8 horas. Aí, em seguida, eu tenho, ó, 20 caminhões e descarregam, ó, 160 metros cúbicos de areia, né? Metros cúbicos. Então, vamos lá. Agora, eu vou simplesmente montar a nossa tabelinha. Você já consegue montar, né? Que eu sei. Então, ó, vamos verificar aqui se o Silvestre montou da forma correta. É só fazer a leitura pela tabela e verificar se está de acordo com a questão, ó. 8 horas, né? 20 caminhões conseguem descarregar
160 metros cúbicos. Em 5 horas, pessoal, quantos caminhões, ou seja, ó, X, consegue descarregar 125 metros cúbicos? Aí agora, vamos lá. Identifica aí qual é a grandeza que tem a variável. Já sei aqui, ó, que é a quantidade de caminhões. Então, essa tabelinha vai ficar assim. Quantidade de caminhões vai ser aí a nossa base para fazer a análise. Ou seja, vamos analisar caminhões com horas e depois caminhões com metros cúbicos, beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho aí, pessoal, caminhões e horas, quanto mais caminhões descarregando lá a areia, mais tempo ou menos tempo vai demorar o serviço? Quanto mais caminhões levando a areia, menos tempo vai demorar para fazer todo o serviço. Então, aí são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, a gente já sabe aí que tem que fazer a inversão da proporção. Ó, era 8 para 5, ficou 5 para 8. Beleza? Vamos agora fazer a análise com metros cúbicos. Eu tenho aí caminhões e metros cúbicos, pessoal. Quanto mais caminhões, mais metros cúbicos de areia ou menos metros cúbicos de areia eu vou conseguir carregar? Quanto mais caminhão tiver, mais areia eu vou conseguir carregar. Então, eu tenho aí uma relação diretamente proporcional. Então, coloco do jeito que está lá, 160 para 125. Vou fazer o que agora? Transformar essa minha tabelinha em uma equação fracionária. Lembrando que a grandeza que tem a variável, ela que vai ser a nossa base, não é isso? Então, ó, ficaria desta forma aqui. 20 para x é igual a 5 para 8 vezes 160 para 125. Beleza? Vou fazer agora a multiplicação, ó, 5 vezes 160, 800. 8 vezes 125, 1000. No caso, ó, tenho aí igualdade de duas frações, basta fazer o quê? Cruza, cruza. Fazendo isso, ó, vamos encontrar 800 vezes x, 800x, e 20 vezes 1000, 20.000. Nosso 800 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Cortando aí os zerinhos, né, a gente vai encontrar, ó, 200 dividido para 8, no caso, se a gente cortar os zerinhos, ficaria o quê? 25. Ou seja, são necessários 25 caminhões para fazer o transporte lá, ó, dos 125 metros cúbicos de areia em quantas horas? Em 5 horas, certo? Então, regra 3 composto nada mais é do que uma situação, certo? Onde você vai encontrar 3 ou mais grandezas e você precisa aí fazer a análise se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Bora para mais um, vamos lá, partiu. Bom, pessoal, nosso último exemplo de regra 3 composta para que vocês possam aí iniciar aquela ótima lista de exercícios. Um assunto como regra 3 composta, pessoal, você absorvendo a teoria, você só vai conseguir aprender praticando muito, certo? Então, vai lá no grupo, pega a lista que Silvestre enviou e mãos à obra. Antes, vamos aqui o nosso último exemplo, para que você possa aí dar uma revisada final. Ó, em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Já sabe, né, que a principal parte é a hora de montar e fazer a análise, antes de chegar no cálculo. Então, vamos aqui. Nossa tabelinha seria essa, né? As grandezas aí que eu consigo identificar é a quantidade de homens, no caso que são 8, a quantidade de carrinhos que são montados e a grandeza tempo aí que está em dias, certo? Então, você já conseguiu aí identificar que ficaria assim, ó. Vamos fazer a leitura na tabela para ver se dá certo com a questão. 8 homens produzem 20 carrinhos em 5 dias, né? Quantos carrinhos, aqui nosso X, ó, tem carrinhos, serão montados por 4 homens durante, ó, 16 dias. Então, beleza. Agora que eu montei a tabelinha certa, vamos fazer o quê? Identificar qual é a grandeza que está com a variável. Já sei, ó, que a grandeza é essa aqui, carrinhos. Então, nova tabelinha, agora sendo carrinhos a nossa base. Ou seja, vamos fazer a análise de homens com carrinhos e de dias com carrinhos, certo?
Vamos lá, pessoal. Eu pergunto, quanto mais homens trabalhando, mais carrinhos ou menos carrinhos serão montados? Quanto mais homens trabalhando, mais carrinhos serão montados. Então, já sabemos que é uma grandeza aí, ó, diretamente proporcional, não é isso? A quantidade de homens sendo aumentada, a quantidade de carrinhos também será aumentada. Se é diretamente proporcional, coloco do jeito que está lá, 8:4. Vamos à segunda análise. Se eu pegar aqui, ó, dias, agora eu vou analisar com quantidade de carrinhos. Pergunta. Lembra que eu sempre faço as perguntas para que vocês consigam aí identificar a relação entre as grandezas. Pergunta. Quanto mais dias trabalhando, mais carrinhos ou menos carrinhos eu consigo montar? Quanto mais dias eu estiver trabalhando, mais carrinhos eu consigo montar. Então, mais uma vez aí, são grandezas diretamente proporcionais, né? O aumento de uma provoca o aumento da outra. Então, coloquei 5:16 sem fazer nenhuma inversão. Agora, eu vou transformar a nossa tabelinha em uma equação fracionária transformada, onde eu vou ter a multiplicação de 8 por 5 e de 4 por 16, não é isso? Então, ó, fazendo aí, 20 para x vai ficar igual ao quê? Ó, 8 vezes 5, 40, 4 vezes 16, 64. Igualdade de duas frações, cruza, cruza. Temos então, ó, 40 vezes x, 40x, e 20 vezes 64, 1280. 40 está multiplicando, vai passar dividindo. Fazendo aí 1280 dividido por 40, teremos, ó, 32. 32 o quê? 32 carrinhos que serão montados, ó, em 16 dias por 4 homens trabalhando, certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza nossa aula de regra de 3 composta. Agora é com você. Vai para a lista de exercício, praticar, certo? Então, sangue nos olhos, porque ó, a prova do IF vai vir no final do ano. E eu espero que vocês estejam estudando, porque Silvestre está trabalhando muito, muito mesmo, para que vocês consigam aí manter o ritmo de estudo. Estamos juntos até o fim, beleza? Tchau, tchau. Até a próxima.